disseste certa vez que, se preciso fosse, percorrerias o mundo inteiro para salvar uma só alma. Passo 12. A virtude da confiança absoluta em Deus. Porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Hebreus 3:14. A confiança absoluta em Deus é a 11ª e última do conjunto das virtudes evangélicas que caracterizam e expressam a espiritualidade de Rita, amada de Jesus, na contemplação e imitação da Sagrada Família em Nazaré. Virtude que sintetiza a essência de toda a autêntica espiritualidade cristã. Rita, amada de Jesus, a vivencia com profunda consciência da sua dependência integral de Deus, expressão inequívoca de sua confiança inquebrantável no seu Senhor, especialmente quando Rita, amada de Jesus, não é capaz de compreender os divinos desígnios nos momentos de sofrimento e perseguição em sua vida. Confiar é crer, é abandono pleno em Deus. O povo hebreu, desde sempre, celebra a sua confiança absoluta em Javé, Deus fiel, e proclama que somente Ele é totalmente digno de tal confiança. Jesus se manifesta de forma categórica nesse sentido. Confirma que Deus conhece e atende às necessidades de seus filhos. Em Mateus 6:35-34 lemos: Vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Jesus seguidamente apresenta a confiança absoluta em Deus como condição para segui-lo. Inerente ao ser cristão, a fé extrema exige tal disposição interior. Inúmeras vezes, o Mestre censura seus discípulos pela ausência de confiança absoluta nele e deixa patente que sem ela não se operam milagres. A história sagrada revela que a confiança absoluta em Deus não surge esporádica e eventualmente em função de um determinado contexto. É realidade permanente e fundante na experiência religiosa e espiritual do povo de Deus. Ainda assim, evidencia-se especialmente quando a realidade não corre como se deseja, nos momentos de crises e dificuldades. Momentos estes que se renovam desde o longo e duro êxodo dos judeus até a última palavra do Cristo na cruz. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Nesse sentido, a confiança absoluta em Deus se manifesta e se renova com especial intensidade nos momentos mais difíceis da história pessoal, familiar e comunitária do cristão. A raiz da fé cristã na Trindade revela que Deus é amor sempre fiel. Uma fé madura é compromisso com Deus, vivido na confiança absoluta nele e em seu misericordioso e infinito amor. A confiança absoluta em Deus emerge de uma fecunda vida interior, repleta de intimidade com Deus, irrigada
pela oração contínua e perseverante. A confiança absoluta em Deus é dom e virtude que se manifesta na oração. Assim como Jesus ora ao Pai e dá graças antes de receber seus dons, Jesus nos ensina essa audácia filial. Tudo quanto suplicardes e pedirdes, crede que já recebestes. Tudo é possível para quem crê, com uma fé que não hesita. Tal é a força da oração. Se por um lado Jesus se entristece pela falta de fé de seus parentes e pela fraqueza na fé de seus discípulos, por outro lado fica admirado com a grande fé do centurião romano e da cananeia. Jesus ensina e convida a repetir sem cessar a oração do Pai Nosso, expressão de absoluta confiança em Deus Todo-Poderoso. Quanta fé nessa sublime oração do cristão! Mas recitá-la sempre expressa confiança absoluta e total em Deus? Lamentavelmente, esta questão está longe de ser pura retórica e confessa frequentes e tácitos sentimentos e atitudes de fraqueza e de dúvida na relação de confiança do cristão com Deus. Somente uma vida interior de fé, impulsionada pelo Espírito Santo, pavimenta a via que granjeia o dom e a virtude da confiança absoluta no Deus que é Pai, e entrega o seu próprio Filho para a salvação dos homens. Por ausência dessa atitude, seguidamente o cristão revela sua fraqueza humana e espiritual, resultante da confiança relativa, mitigada e limitada em Deus, que se explica pela força do voluntarismo que o direciona para confiar antes na sua própria iniciativa e capacidade. Em tal atitude reside o pecado da idolatria e da soberba, dos quais somente a divina misericórdia pode curar e salvar. Rita, amada de Jesus, é consciente desse pecado e, de forma heróica e virtuosa, atravessa toda a sua vida sem jamais se obstinar a empreender algo por si mesma e, assim, prescindir da confiança absoluta no seu Senhor e Salvador. Rita, amada de Jesus, internaliza integralmente em seu itinerário espiritual e apostólico a belíssima máxima de Santo Inácio de Loyola. Trabalha como se tudo dependesse de ti e confia como se tudo dependesse de Deus.